Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas. Seguem agora os nossos destaques. A OIT alerta para o possível aumento do trabalho infantil na Bolívia e no Paraguai. A CEPAL chama a atenção para a gravidade da crise climática regional. Organismos internacionais propõem medidas para a saída da crise provocada pela pandemia. Aumento da informalidade dos empregos precários. A tendência para o mundo do trabalho na América Latina, alerta a OIT. E no editorial dessa semana receberemos Rafael Freire, secretário-geral da CSA, sobre a Conferência Continental de Comunicação Sindical. Olá, nós outros e nós outras da CSA aceitamos o desafio de transformar... Olá, nós que somos da CSA aceitamos o desafio de transformar o sindicalismo nas Américas, de ter um sindicalismo mais forte, mais presente e mais representativo, que represente a toda a classe trabalhadora. Para fortalecer a nossa estratégia e para ter todo o continente em uma única voz, vamos realizar a primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical, que será realizada entre os dias 27 e 29 de outubro de 2021. Com essa conferência, queremos construir nas Américas a ideia de que os sindicatos falem diretamente para o trabalhador e para a trabalhadora. Nós devemos recuperar a nossa capacidade de falar com a nossa gente, de dialogar com a classe trabalhadora e com os sindicatos. Nessa conferência, vamos debater a democratização da mídia, a democratização dos meios de comunicação, vamos debater a comunicação popular, a comunicação alternativa e vamos debater a comunicação sindical como centro da nossa conferência. Um passo a mais na comunicação sindical pode mudar a relação dos sindicatos com a classe trabalhadora e é por isso que queremos realizá-la. Convido a todas e todos a participar e construir com a gente a primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical. Primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical da CSA. Forte abraço a todos e todas. E a OIT alerta para o possível aumento do trabalho infantil na Bolívia e no Paraguai. A OIT aponta que 160 milhões de meninas, meninos e adolescentes estão atualmente em trabalho infantil em todo o mundo, dos quais 79 milhões realizam trabalhos perigosos. Da mesma forma, 1 em cada 10 crianças e adolescentes no mundo está em situação de trabalho infantil. E 70% das crianças e adolescentes que trabalham estão no setor agrícola. A análise foi realizada durante o Fórum Internacional Trabalho Infantil e Pandemia, Realidade e Desafios, organizado pela Agência Global de Notícias e Unicef Paraguai. As estimativas de aumento da pobreza, mais a ausência de fornecimento de bens públicos básicos, indicam claramente o risco de aumento do trabalho infantil no Paraguai e na Bolívia e em toda a região, disse a oficial de projetos do escritório da OIT para o Cone Sul, Patrícia Roa. E no Equador, 80% dos lares com crianças e adolescentes tiveram a sua renda reduzida durante a pandemia. A pandemia teve um forte impacto entre as 2.800.000 famílias com crianças e adolescentes no Equador, onde 80% do total teve a sua renda reduzida e experimenta maior dificuldade de acesso a alimentos nutritivos. Assim afirmou a diretora regional da Unicef para a América Latina e Caribe, Jean Gug. Segundo ela, em toda a América Latina, a pobreza, a desigualdade e o desemprego aumentaram a uma taxa sem precedentes, tornando-a na região mais afetada pelo Covid-19 no mundo. As interrupções nos serviços essenciais de saúde afetaram especialmente as crianças com menos de 5 anos, o que se reflete no fato de 14% dos consultados reconhecerem não seguir o esquema de vacinação infantil, alegando que a principal causa foi a falta de vacinas. Os esforços dos governos têm se concentrado na prevenção da disseminação do vírus, deixando de lado as prioridades para o bem-estar das famílias com crianças e adolescentes que ainda não voltaram integralmente às escolas, alertou.
A pesquisa apresentada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, alerta que essas famílias levarão 11 anos para sair da pobreza, 3 vezes mais do que para as famílias sem crianças e adolescentes. Ofuscada pela pandemia de Covid-19, a dengue segue aumentando nos países da América Latina. A pandemia de Covid-19, que já deixa mais de 2 milhões de mortes nas Américas, teve outro efeito silencioso, que afeta principalmente crianças e adolescentes no continente, a maior exposição à dengue. No Dia Mundial da Dengue, isso é reconhecido por Ivan Dario Vélez, médico e pesquisador principal do Programa Mundial do Mosquito. Segundo ele, a Aedes aegypti é um vetor eminentemente interno, que vive dentro de casa e é onde se esconde e se reproduz. Vélez considera que a pandemia teve uma incidência dupla. Como as crianças ficaram mais tempo em casa nos últimos 17 meses, ficaram mais expostas à picada do mosquito. Portanto, a dengue tem alta incidência em crianças e adolescentes. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, em 2020 havia 2,3 milhões de casos de dengue nas Américas. Até o momento, em 2021, 910 mil casos foram notificados na região e 227 mortes. O Brasil e a Colômbia são os países mais afetados. O Brasil fechou 2020 com 979.764 casos e 441 óbitos, números bem inferiores aos registrados em 2019, o segundo pior ano da infecção, quando a dengue somou 1.545.000 pacientes e quase 1.000 mortes. Em 2021, a tendência segue a mesma. Segundo a infectologista Rebeca Saad, coordenadora do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Centro de Estudos de Pesquisa Dr. João Amorim, de São Paulo, a impressão é que os casos de dengue estão se diluindo dentro do próprio Covid, pois muitas vezes os sintomas são semelhantes, como dores no corpo, febre e dor de cabeça. A dengue foi um pouco esquecida, tanto na prevenção quanto no diagnóstico. Então a suspeita é que os casos aumentem entre 2022 e 2023, alerta. Vélez, embora acredite na eficácia do segundo Programa Mundial do Mosquito, ressalta que o que se teme agora é a diminuição do registro de casos de dengue, como o que ocorreu em 2020. A OPAS também vê a questão com cautela, pois estima que cerca de 500 milhões de pessoas correm o risco de contrair a doença nas Américas, continente em que apenas o Canadá e o Chile estão livres da dengue, com o Uruguai, que também não tem casos, mas que tem a presença do mosquito Aedes aegypti. Aumento da informalidade e dos empregos precários. Essa é a tendência do mundo do trabalho, segundo a OIT. A Organização Internacional do Trabalho afirma que a previsão de crescimento do emprego neste ano será insuficiente para preencher as perdas da crise gerada pela pandemia. E para piorar a situação, muitos dos empregos recém-criados devem ser precários e de baixa qualidade. Em relatório apresentado este ano, a OIT destaca que entre 2019 e 2022, a taxa média de crescimento da produtividade do trabalho deverá cair abaixo da taxa pré-crise em todos os países, exceto nos de alta renda. A instituição afirma que, como consequência do baixo crescimento do produto interno bruto e do forte aumento da população em idade ativa, a falta de oferta de empregos produtivos será mais pronunciada nos países de baixa renda. Nesses países, o crescimento médio anual da produtividade do trabalho deverá diminuir de um já baixo 0,9% para o período de 2016 a 2019 para uma taxa negativa de 1,1% para 2019 a 2022, diz o relatório. Os analistas da OIT afirmam que essas projeções sombrias tornam a meta de erradicação da pobreza ainda mais difícil até 2030, e o aumento do trabalho autônomo, desproporcionalmente caracterizado pela baixa produtividade e pelo trabalho informal, é outro sinal. E a CEPAL chama atenção para a gravidade da crise climática regional. A secretária executiva da CEPAL, Alicia Bárcena, destacou a gravidade da crise climática regional e fez um chamamento à comunidade internacional para priorizar o financiamento de medidas para o enfrentamento das suas causas e dos seus impactos. O anúncio foi feito no âmbito do lançamento do relatório sobre o estado do clima na América Latina e no Caribe, preparado pela Organização Meteorológica Mundial. A região vive uma crise sem precedentes, cujo impacto atinge mais fortemente os povos indígenas. Nossa região é a mais atingida pela pandemia e enfrenta uma assimetria profunda com o mundo desenvolvido, especialmente no acesso às vacinas e nas mudanças climáticas. O sistema de governança global,
não tem sido eficaz na mobilização de recursos para os países em desenvolvimento, disse Bárcena, ao mesmo tempo em que destacou a escassez de financiamento para ações climáticas, especialmente para adaptação aos novos tempos. Isso agrava a vulnerabilidade dos países, reduzindo a capacidade de financiar suas próprias ações, concluiu Alicia Bárcena. E organismos internacionais propõem medidas para a saída da crise durante a pandemia. O FMI, o Banco Mundial e a Organização Mundial do Comércio alertaram que a recuperação em 2 velocidades da crise do Covid-19 ameaça deixar os países em desenvolvimento para trás. Os dirigentes dessas organizações, convocados em Berlim pela chanceler alemã Angela Merkel, concordaram que por trás dessa divergência há um acesso desigual às vacinas contra a Covid-19 e as dificuldades dos países emergentes em desenvolvimento para manter o auxílio financeiro à economia. Na pandemia, vivemos uma recuperação a 2 velocidades, disse Merkel, que realizou pela 13ª e última vez este encontro com os principais organismos multilaterais. A diretora do FMI, Kristalina Georgieva, indicou que as últimas previsões são otimistas, mas que os números escondem tendências preocupantes. As divergências estão se aprofundando cada vez mais. Para este ano, o FMI espera que a economia global cresça 6%, mas desde que essa estimativa foi publicada, as perspectivas para os países industrializados aumentaram, enquanto as da maioria dos países emergentes desaceleraram. E na semana passada, parte do secretariado da CSA visitou as centrais filiadas no Panamá e na Guatemala. Com essa visita à Unicitrágua Histórica, estamos encerrando como secretariado da CSA a nossa visita e a nossa reunião, tanto com as nossas afiliadas no Panamá como aqui na Guatemala, onde podemos compartilhar os desafios relativos às garantias de liberdade sindical e negociação coletiva, lutar contra a perseguição aos dirigentes sindicais e, além de tudo, falar sobre os desafios do futuro, como o teletrabalho, para que isso não se converta em maior pressão para a nossa classe trabalhadora. Tivemos uma reunião também com o ministro do Trabalho para compartilhar todas as inquietudes com essa visita presencial, porque entendemos que esse é o caminho que vai nos permitir fortalecer toda a nossa classe trabalhadora nas Américas e, com isso, defender os nossos direitos na região. Estamos aqui com o ministro do Trabalho da Guatemala, Rafael Rodrigues, que recebeu a mesa sindical da Guatemala. E pergunto para o senhor qual é a importância que o Ministério vê nesse diálogo social, nas instâncias da nossa mesa sindical. É uma satisfação receber a CSA aqui na Guatemala, por meio dos sindicatos autônomos que são membros e hoje têm a presidência da Comissão Nacional Tripartite de Liberdade Sindical e Relações Trabalhistas. Então, para nós, o diálogo social é fundamental. E ontem estávamos trabalhando com o Conselho da América Central e República Dominicana, apoiado pelas instâncias da Organização Internacional do Trabalho, atendendo aos pedidos que surgiram durante a última Conferência Internacional do Trabalho, pela necessidade de fortalecer este diálogo. Aqui na Guatemala, nós acabamos de fazer a transferência da coordenação da Comissão de Trabalho e acreditamos que estamos muito presentes e muito ativos, porque no ano passado a comissão estava sob a nossa responsabilidade. E este ano, estamos com essa expectativa de manter reuniões regulares que permitam tratar as relações entre o setor empregador, os trabalhadores e o governo nos temas que são importantes para o desenvolvimento econômico e social do país. E a Jornada Continental para a Democracia e contra o Neoliberalismo realizou um encontro de conjuntura e contexto para a América Latina e Caribe. Essa e outras notícias no próximo bloco. A Jornada Continental para a Democracia e contra o Neoliberalismo realizou o encontro Contexto e Conjuntura na América Latina e Caribe. O evento apresentou uma análise detalhada sobre o contexto das lutas populares no continente e a conjuntura das mudanças de governo, apontando para novos cenários políticos e econômicos na região. A diretora regional da Unicef para América Latina e Caribe, Jean Gou, declarou que o acolhimento das famílias refugiadas no Afeganistão será um grande desafio para os países da América Latina. A representante também fez um apelo aos governos para que adotem medidas de proteção social aos refugiados. Em julho, 1.300.000 pessoas entraram no mercado de trabalho no México.
O dado se refere tanto a trabalhadores formais quanto informais. O dado positivo aponta para a recuperação dos empregos perdidos durante a pandemia. No Reino Unido, a indústria e o setor de serviços começaram a sofrer com a escassez de mão de obra causada pelo Brexit. O desabastecimento dos supermercados também é uma consequência visível do processo de retirada do bloco econômico europeu. Pesquisadores brasileiros lançaram um livro sobre violência sexual e direito ao aborto legal. A pandemia de Covid-19 trouxe, entre vários desafios, o problema de acesso restrito às unidades de saúde. A questão afeta fortemente as mulheres que precisam buscar assistência relacionada aos direitos sexuais e reprodutivos. Com o objetivo de ampliar os debates e as informações nesse contexto, a editora Fiocruz lançou o livro Violência Sexual e o Direito ao Aborto Legal no Brasil, Fatos e Reflexões, livro que faz parte da coleção Temas em Saúde. Todos os autores do livro fazem parte do Fórum Jurídico do Aborto do Rio Grande do Sul do Brasil, grupo que busca desenvolver ações para promover a ampliação do acesso e qualificação da atenção ao aborto previsto em lei. Uma das autoras da publicação, a psicóloga Angela Ruschel, explicou que o trabalho reúne o conhecimento científico sobre o tema e a experiência dos movimentos sociais. Sim, a gente parte desse cenário de violação de direitos diante da violência sexual, né, que as mulheres são as grandes vítimas, né, em torno de 85% das notificações que se tem são as mulheres que são as vítimas, e a segunda violação maior é nas circunstâncias de uma gravidez decorrente dessa violência sexual, elas não terem nem a informação sobre esse direito, né, em termos de Brasil. Então a gente faz um pouco esse apanhado histórico, né, que desde 1940 existe essa previsão legal do direito ao aborto em casos de violência sexual, mas apenas em 1999 nós temos a criação da primeira política pública que começa a organizar, então, esse atendimento no âmbito do SUS, né, falando do Brasil. Mas mesmo assim, transcorridos todos esses anos depois da publicação da primeira norma técnica que orienta os profissionais ao atendimento dessas situações, a gente ainda tem uma precariedade imensa de serviços para o atendimento dessas mulheres. Na Colômbia, os sindicatos realizaram uma grande mobilização pelos direitos da classe trabalhadora. Os principais sindicatos da Colômbia convocaram na última quarta-feira uma grande manifestação que ecoou os protestos massivos que ocorreram de março a maio deste ano. A maior concentração está na capital Bogotá, onde várias centenas de pessoas fizeram a já tradicional rota do Parque Nacional à Praça Central Bolívar, onde estão o Congresso e a Prefeitura. Os sindicatos pretendem, com a mobilização, agilizar os trâmites no Congresso para que sejam debatidos os projetos de lei que tramitaram no início da legislatura, no final de julho, com reivindicações sociais. Procuram também reiterar a rejeição da reforma tributária que o governo tem apresentado, após as massivas manifestações dos últimos meses que derrubaram a anterior e obrigaram a renúncia do ministro da Fazenda, Alberto Carrasquilla. Esta reforma visa congelar os salários dos funcionários públicos por 10 anos e dar poderes ao governo para liquidar entidades, o que pode levar a um massacre trabalhista, explicou o presidente da Central Unitária de Trabalhadores da Colômbia, Francisco Maltés. Além disso, como explicou o dirigente sindical, também desejam que o governo cumpra as recomendações da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, após a visita, na qual apela a maiores esforços de fiscalização da ação policial e maior garantia de respeito ao protesto pacífico e à liberdade sindical. E no Haiti, os estragos causados pelo terremoto dificultam a chegada de doações. Os danos causados nas estradas do sul do Haiti, como resultado do terremoto de 7,2 pontos na escala Richter, impedem a distribuição de ajuda humanitária nas populações mais remotas,
onde estão os municípios mais afetados. Uma dessas comunidades rurais isoladas, que só pode ser acessada por um caminho pedregoso, é Gorjete, cujos moradores montaram um acampamento ao lado da escola para acomodar pessoas que ficaram sem nada após o terremoto, no qual pelo menos 2.200 pessoas morreram e outras 12.268 ficaram feridas. As pessoas desses lugares remotos e inacessíveis não conseguem receber ajuda humanitária, que já começou a ser distribuída na região sudoeste do país, onde as autoridades estimam que 40% da população precisa de ajuda humanitária urgente. As condições das estradas que ligam as partes sul e norte da península, por onde podem passar para realizar as entregas de mantimentos à população, são extremamente precárias. Viajar de Le Caillé a Jérémie, as duas principais cidades da região, é praticamente impossível. A estrada ruiu em muitos locais e está bloqueada em outros. A inexistência de vias alternativas torna necessário percorrer alguns trechos perigosos, especialmente desde a localidade de Marceline em direção a Jérémie, onde os desníveis no asfalto são consideráveis. Em outros trechos, as máquinas já trabalham na remoção de escombros e também auxiliam os moradores, que agora devem buscar barracas caseiras ou cabanas improvisadas com chapas obtidas com os restos do desastre. Continuar neste caminho é um desafio, principalmente no caso de caminhões e ônibus, já que a estrada passa pela encosta de uma montanha que sofreu grandes desabamentos. Mesmo com todos esses riscos, é intenso o fluxo de grandes veículos lotados de pessoas e motocicletas que circulam pela estrada. Desde o dia do terremoto, as réplicas são constantes e não param de sacudir a região, com o perigo de novos deslizamentos. E no Brasil, milhares de indígenas se mobilizaram pelo direito ancestral à terra. Milhares de indígenas se reuniram nesta quarta-feira em Brasília, em frente ao STF, aguardando o início de um julgamento que deve decidir sobre o direito ancestral à terra defendido pelos povos indígenas. A manifestação foi convocada contra a possibilidade do tribunal iniciar audiência nesta quarta-feira, mas o assunto está em pauta e foi retirado várias vezes. Provavelmente pode ser discutido na quinta-feira, embora não tenha sido confirmado. De qualquer forma, os indígenas que foram a Brasília de todo o país, cujo número foi estimado em 6.000 pelos organizadores do movimento, permaneceram em vigília em frente ao STF e exigiram os seus direitos ancestrais sobre a terra. O que está em questão é uma tese conhecida como marco temporal, segundo a qual os indígenas só poderão reivindicar como suas as terras que efetivamente ocuparam a partir do dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a atual Constituição brasileira. No entanto, movimentos indígenas sustentam que essa tese termina com os direitos ancestrais e também favorece a legalização de áreas ocupadas ilegalmente por proprietários de terras antes dessa data. A causa chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio de uma ação movida pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, contra a decisão de segunda instância judicial, que reconheceu um órgão público do sul do estado de Santa Catarina como proprietário de algumas terras. Essas áreas foram ocupadas durante séculos pelas etnias Xoclen, Guarani e Caingangue, expulsas à força por colonos em meados do século passado, e acabaram nas mãos da Fundação para o Amparo Tecnológico de Santa Catarina, favorecida pela segunda instância da decisão, que agora está em discussão no Supremo Tribunal Federal. E as terras indígenas foram a que menos sofreram com o desmatamento nos últimos 36 anos. Com apenas 1,6% de todo o desmatamento sofrido pelo Brasil nos últimos 36 anos, as áreas mais bem preservadas do país são as que estão sob a égide dos povos indígenas, segundo a organização Map Biomas, que realizou um estudo com auxílio de imagens de satélite e inteligência artificial. De acordo com essa plataforma multi-institucional que reúne universidades, organizações não governamentais e empresas de tecnologia, entre 1985 e 2020, o Brasil desmatou cerca de 820 mil quilômetros quadrados de cobertura vegetal, quase 9,64% do seu território, e uma área equivalente ao dobro do tamanho do Paraguai. As imagens de satélite não deixam dúvidas. Quem mais cuida da Amazônia são os indígenas. A divulgação de que as terras indígenas são um modelo de preservação ocorre em um momento em que o Supremo Tribunal Federal discute medidas que ameaçam o território indígena.
O Supremo Tribunal Federal analisa esta semana a constitucionalidade de uma medida que só permite aos índios reclamar as terras que já ocupavam a partir de 1988, quando foi promulgada a Constituição Federal, o que deixa em dúvida cerca de 300 reservas pendentes de delimitação. Está em discussão no Congresso um projeto de lei que autoriza a exploração econômica das reservas, incluindo mineração e hidrelétricas, proposto pelo presidente Jair Bolsonaro, que desde a posse afirma que não permitirá a criação de mais terras indígenas. E a União Europeia destina fundos para a preservação de um tesouro arqueológico no Peru. O sítio arqueológico peruano de Chanquillo, reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco, receberá apoio da União Europeia. Assim afirma o presidente do Instituto Nacional de Cultura do Peru, Nicolás Mesalira. Segundo ele, temos concretizado uma aliança com a União Europeia para beneficiar com fundos estruturais de cooperação para trabalhar num projeto cultural para o bicentenário do Peru. Teremos 18 meses de atividades culturais e será um projeto muito interessante. O objeto desta aliança, conforme detalhado pelo presidente, é promover a autorização turística do Observatório Solar, que até hoje não recebeu um único dólar do Estado peruano. Pretende também conseguir a descentralização do turismo no Peru, que é aglutinado pela cidade imperial de Cusco, e contribuir para a preservação e a reativação econômica do país, duramente atingido pelos impactos da pandemia. As estruturas mais famosas de Chanquillo, datadas de aproximadamente 240 anos antes de Cristo, são 13 torres alinhadas de norte a sul, que ao longe geram uma espécie de horizonte capaz de medir o calendário solar completo e apontar com precisão os solstícios e os equinócios. E eu sou Caroline Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.